Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Aqui está chovendo bastante, não sei se tem o barulho da chuva no áudio, mas vamos seguir mesmo assim a nossa leitura. Espero que a chuva não atrapalhe. Vamos seguir então a partir de Êxodo 5, versículos 22 em diante, que diz o seguinte: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Êxodo 6. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: Vá dizer ao Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o Faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao Faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. A genealogia de Moisés e Arão. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasum, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Arão, o porta-voz de Moisés. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito,
tudo que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar? Êxodo 7. O Senhor lhe respondeu: Dou a você a minha autoridade perante o Faraó, e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, e, embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com o Faraó. A vara de Arão transforma-se em serpente. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o Faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. A primeira praga, sangue. Disse o Senhor a Moisés: O coração do faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer: Deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não atendeu. Assim diz o Senhor: Nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois da água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Mateus 18, versículos 21 em diante. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, mas não tinha condições de pagar. E o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo:
pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tê paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celeste a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mateus 19. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar-se com outra, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o meu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Provérbios 5. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que você gostaria que participassem dessa leitura. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!